Natália não conseguiu a aula pelo link. Ah, tá, já mandaram para ela. Bom, eu vou começar a aula para a gente não perder tempo. Nossa aula, nosso estudo de hoje, ele era para ter sido a semana passada e hoje as apresentações, mas a gente teve que inverter por causa das notas que eu tenho que dar. Então, hoje a gente vai estudar a estrutura perversa, que é a terceira estrutura subjetiva, a terceira estrutura psíquica, depois de vermos as neuroses e as psicoses. Então, hoje vamos entender a estruturação perversa. O termo perversão, ele é antigo e ele veio da teologia moral cristã, que oferecia a ideia de que todo tipo de busca por prazer sexual que não tivesse como fim a reprodução seria um pecado, seria contrário às normas da natureza. Então a perversão vem dessa moralidade cristã de que qualquer tipo de busca de prazer sexual erótico que não se relacionasse com a procriação seria contrário à natureza, portanto, perversão. Então, o comportamento sexual que é simplesmente pelo prazer. Então, já desde essa época, seria algo contra as normas e contra a lei, contra a natureza. Depois, com o passar do tempo, a psiquiatria e a psicanálise vai se utilizar desse termo, dessa ideia, para falar das aberrações sexuais, inicialmente, né? E depois vai se encaminhando a ideia de perversão para a ideia de uma estrutura psíquica com as suas particulares, com as suas particularidades, com a sua dinâmica própria, diferente da neurose e da psicose. Então, seria uma terceira forma de posição subjetiva de uma pessoa, de um sujeito. Então, seria uma terceira estrutura subjetiva, uma forma genuína de uma pessoa se colocar no mundo, se colocar à frente às leis, se colocar à frente à castração, se colocar à frente ao próprio desejo. Bem, como é que a gente vai encontrar as modalidades patológicas da perversão, da estrutura perversa? No CID, então, no código F65, a gente vai encontrar os chamados transtornos de preferência sexual, entre eles o fetichismo, travestismo, exibicionismo, voyeurismo, pedofilia, sadomasoquismo, coprofilia, necrofilia, etc. Também encontramos no CID F91.3 o transtorno desafiador de oposição, que também é uma patogenia da perversão, ou F91.8, os transtornos de conduta, né? Traços esses que também estão dentro da estruturação perversa. E os mais clássicos, os mais comuns, que a gente estudou a aula passada, é a psicopatia, a sociopatia. Então, a estrutura perversa não necessariamente vai nos apresentar sujeitos psicopatas, sociopatas, fetichistas, não é isso, né? Mas quando o perverso entra num processo de adoecimento, de psicopatologia, ele vai lançar a mão desses mecanismos próprios da perversão. O transtorno de personalidade antissocial também é bem importante a gente localizar esse transtorno dentro da perversão,
se encontra no CID como F60.2, que também é um sintoma que demarca a perversão, né? O que a gente encontra no CID desse transtorno de personalidade antissocial, que são os casos de psicopata, de sociopatia, do que a gente viu outro dia, né? Então, nós temos aqui os critérios diagnósticos. Vamos ver, né? Indiferença insensível pelos sentimentos alheios, como a gente acompanhou nos casos que vocês pesquisaram. Atitude flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações. Incapacidade em manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em estabelecer. Então, o perverso estabelece bem os relacionamentos, mas não consegue mantê-los. Baixa tolerância à frustração, com um limiar para descarga, para violência, para atuação. Incapacidade de experimentar culpa e de aprender com as experiências, principalmente a de punição. Propensão marcante por culpar os outros, oferecendo racionalizações, argumentações plausíveis, né, que muitas vezes têm sentido. Então, uma racionalização alta, a ponto de chegar a uma frieza, né, de tanto racionalizar. E isso inclui personalidade amoral, dissocial, associal, psicopática e sociopática. Eles eram considerados, no começo dos estudos psiquiátricos, como intratáveis. Então, pessoas que não tinham angústia, né, que tinham um certo caráter de manipulação, de sedução, então não se colocavam em tratamento e eram tidos como intratáveis, portanto, né? Isso vai mudando no decorrer dos anos e hoje a gente consegue pensar um tratamento possível também para o perverso. Os perversos não têm vergonha, não têm angústias, né? Não têm ansiedades, não têm inibições. No DSM, a gente vai encontrar alguns critérios bem parecidos também. Falha em se conformar às normas, propensão para enganar, dificuldade em planejar o futuro, desrespeito pela segurança própria e a dos outros, ausência de remorso e excesso de racionalização. E esse transtorno, conforme o DSM e o CID, se encontra numa frequência maior no público masculino, nos homens. Então, tenho mais homens perversos do que mulheres. Essa é a parte introdutória, essa parte conceitual, nosológica. E a gente dá um pulinho para entender um pouco melhor essa forma de estruturação na sua relação com a lei, com a falta, que é disso que se trata, né? Vocês bem sabem quando a gente fala de estrutura psíquica. Então, toda estrutura psíquica, vocês já compreenderam isso, ela se estrutura, ela se organiza frente ao registro da falta, frente ao registro da castração. Então, nós sabemos que a defesa neurótica frente ao registro da castração é o recalcamento, que a defesa psicótica frente ao registro da falta é a forclusão, e, portanto, a defesa perversa frente ao registro da falta é a chamada renegação. Então, essa é a terceira defesa psíquica e a defesa específica da perversão, a renegação. Então, quando a gente fala em recalcamento, a gente fala em neurose, quando a gente fala em forclusão, a gente fala em psicose, e quando a gente fala em renegação, a gente fala em perversão. A renegação e a chamada clivagem do eu. São as duas formas de defesa do perverso frente à falta. Renegação e clivagem do eu. Ele também, o perverso, ele se encontra, né? Ele se encontra na entrada da travessia edípica, como as outras estruturas também,
mas diríamos que o perverso ele fica, de alguma forma, cristalizado nesse primeiro momento da travessia edípica, que é o momento em que a criança ainda acredita que a mãe tem um pênis. Então o perverso fica congelado nessa primeira experiência da tríade, né? Ainda imaginária da conflitiva edípica. Então a criança, no primeiro momento, percebe na sua fantasia a presença do pênis na mãe, depois ela atravessa isso e o perverso não. Quer dizer, de alguma forma, ele vai, diferente da psicose que não faz o registro da castração, de alguma forma o perverso faz o registro da castração, ele faz o registro da falta, né? Ele faz a inscrição da ausência de pênis, né? Mas ele renega isso. Renega no sentido de eu conheço, mas não aceito. Eu sei, mas para mim não funciona. Então essa é a especificidade desse caso. Por isso que o perverso funciona muito bem na sociedade, né? Porque ele tem essa inscrição do falo, né, da falta, mas, ao mesmo tempo, ele se organiza em relação à falta, à castração, unicamente na condição de que isso incida sobre o outro, não sobre si próprio. Então a castração existe, a lei existe, a falta existe, mas para o outro. Então isso vai colocar o perverso como alguém que desde o início tem uma posição de transgressão, de driblar, de manipular, né? Ou seja, dizendo de outra forma, a lei, a castração, a falta existe, contanto que seja eu que a enuncio, eu que decido, eu que tenho esse poder. Então ele se identifica, né, com aquele que enuncia, que produz a falta. E assim ele se safa de se colocar como um sujeito dividido. Então, o perverso conhece a realidade da diferença sexual, ele conhece, né, mas ele se recusa a submeter-se a isso. E aí nós vamos ter uma personalidade sedutora, alegre, invejável, empreendedora, legisladora. Vamos ter uma personalidade que é muito admirável, né? Pois essas pessoas não têm os medos e as inibições que nós neuróticos temos. Então, às vezes, elas são muito perspicazes em nos capturar, né, na sua posição de sedução. Assim, já que a lei não incide sobre ele, assim ele vai se apresentar como aquele que tem acesso e controle do gozo. Ele se coloca frente ao neurótico como aquele que consegue, como aquele que tem, como aquele que faz aquilo que as pessoas normais, digamos assim, não conseguem. Então ele se coloca como aquele que tem o saber a mais, que tem o caminho, que tem o jeito, que tem o segredo, que vai ensinar para os outros como é que funciona o acesso ao objeto direto. Então eles se colocam, o perverso, né, como tendo acesso direto ao objeto de gozo, e o neurótico como tendo acesso ao objeto de gozo sempre por caminhos mais oblíquos, enviesados e parciais. Então o perverso sabe e tem aquilo que falta aos neuróticos. Por isso que ele é muito persuasivo, por isso que ele tem um poder de fazer rebanhos, ele tem um poder discursivo
de juntar gente, de juntar plateia, né, de juntar fiéis, tem um poder de persuadir e fazer as pessoas acreditarem no que ele propõe. Então a gente encontra aqui, certamente, muitos políticos e muitos religiosos, né? Eles têm a certeza de sua impunidade. Então, são pessoas que têm a certeza de que vão fazer coisas e vão se safar, dão um jeitinho de contornar a lei, geralmente ou dificilmente se deixam enganar e se deixam prender e se deixam capturar. Diferente do psicótico, que transgride, que faz uma coisa errada e é pego logo depois, porque é ingênuo, porque não tem a perspicácia do perverso, o perverso dificilmente é capturado. Apresenta-se como um homem próspero e libertário. Então vocês veem que o perverso, ele, apesar disso tudo, ele está preso num problema grande, né? Porque ele e qualquer sujeito, para ser sujeito, precisa encontrar a interdição, a lei, em qualquer lugar que se coloque, e ele, portanto, também vai em busca dessa lei, dessa transgressão, mas sempre na condição de ser aquele que ultrapassa ela. Então, a problemática, a maneira do perverso ser sujeito, ou parcialmente sujeito, é estando o tempo inteiro em confronto com as questões jurídicas, legais, as questões de interdição. Então ele precisa estar nesse embate constante com os limites, com as transgressões, para se fazer sujeito. Da onde vem essa problemática? Vem da sexualidade infantil, como as outras que a gente já estudou. No texto de Freud, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, vocês já conhecem esse texto também, ele vai nos falar que a sexualidade humana, nos seus primórdios, é polimorfo-perversa. Desculpa, perverso-polimorfa. Por que polimorfa e por que perversa? Perversa porque a sexualidade do bebê, da criança pequena, as formas de sentir prazer não estão a serviço da reprodução e se encontram em vários pontos do corpo. Nariz, boca, ânus, genital, ouvidos, pele, né? Se encontram em vários pontos do corpo. Os olhos, por isso que é perverso polimorfa. E diríamos que no decorrer de uma estruturação saudável, essas partes do corpo vão sendo recalcadas enquanto zonas erógenas e vai se transcorrer tudo para que a zona erógena principal, na vida adulta, na vida mais do adolescente, seja os genitais. No caso da perversão, essas zonas erógenas não sofrem recalcamento e continuam funcionando como partes do corpo dadas à erótica. Por isso que o perverso tem uma sexualidade mais rica no sentido de possibilidades de prazer. O olfato, o paladar, né? Então come cocô, cheira o cocô, toma xixi, utiliza o ânus de várias formas, né? Os orifícios do corpo são utilizados de várias maneiras como fontes geradoras de prazer. Então não existe o recalcamento adequado dessas zonas. Por isso que podemos pensar também que o perverso é alguém cuja sexualidade infantil ainda está muito ativa, ao lado da sexualidade adulta, né?
Então ele conta com zonas erógenas ainda infantis. Então a região olfativa, anal, visual, auditiva está à disposição para a cena, para o programa sexual do perverso. Indo um pouco além, a gente vai estudar agora os três grandes conceitos que caracterizam e especificam essa estrutura. A renegação, ou como se fala em alemão, Verleugnung, a clivagem do eu e o fetichismo. Então vamos ver agora a dinâmica paradigmática dessa estrutura. Bom, vimos antes então, agora vamos entender direitinho do que se trata. Vimos antes então que o mecanismo principal se chama renegação. Fenômeno da clivagem do eu e o fetichismo. São as três formas específicas da estrutura. A renegação é essa forma de se defender da falta, cujo uma parte da subjetividade inscreve a falta, a castração, e outra parte da subjetividade não inscreve essa falta, ou vive como se ela não existisse. Então a renegação, ela produz uma inscrição e ao mesmo tempo uma expulsão dessa inscrição, uma rejeição. Como se uma parte do psiquismo registrasse a falta e outra parte do psiquismo não registrasse a falta. E isso vai produzir a chamada cisão do ego. O que seria, então, essa cisão do ego? Como se o ego se dividisse, né, o eu do sujeito se dividisse entre um eu que reconhece a lei, o desejo, a falta, a castração, e outra parte do eu não reconhece. Esse fenômeno faz com que o perverso tenha condições de se conduzir na vida, podendo viver de forma conciliatória e sem conflitos, com situações de vida extremamente paradoxais. Então, eu posso, enquanto perverso, ser um excelente funcionário de uma empresa, eu posso ser um pastor moral, uma pessoa do bem, né, que conduz as pessoas para o caminho certo, e à noite posso ser promíscuo, posso ser um cara que trafica drogas, eu posso ser um estuprador, ou eu posso ter duas famílias, três famílias, cada uma numa cidade diferente. Ou seja, eu consigo conviver com realidades discrepantes sem conflito. Então o que permite isso é a cisão do ego, né? É o ego podendo conviver com realidades que não seriam conciliáveis, mas que para ele é possível sem problemas. Isso é renegação, isso é clivagem do eu. E o fetiche também diz do funcionamento paradigmático do perverso, porque o fetiche é um mecanismo de rejeição da castração da mãe, ou da falta de pênis na mãe, através da positivação de um objeto lá no lugar onde aparece a falta. Então, digamos que quando o menino, a menina, se dá conta de que a mãe não tem pênis, o que o perverso faz? Ele se angustia tanto com isso que ele recusa essa realidade e continua acreditando que a mãe tem o falo. Então, isso é o fetichismo, né? O fetichismo é o quê? É a presentificação de um objeto, geralmente inanimado, no lugar
aonde falta o falo. Digamos assim, que o perverso fica congelado nesse tempo anterior ao momento da queda do falo no grande outro. No caso, a mãe. Pode ser qualquer outro, né? Um grande outro. Então, o significante da falta no grande outro não opera. A castração no grande outro não opera. Então, ao mesmo tempo que o perverso reconhece a castração materna, ele não reconhece. Fixa na imagem do pênis. Por isso que o perverso, mais cedo ou mais tarde, vai sempre fantasiar a mulher como poderosa. Vai sempre fantasiar a mulher como plena. Né? Justamente, ele vai falicizar a mulher e idealizar justamente aquela que tem a falta. Então, ele vai fazer com que a mulher seja, né, o signo da completude. Vai idolatrar a mulher. Então, o que é o fetiche, pessoal? O fetiche é o pênis da mulher. Se vocês têm, uh, se vocês têm um namorado, um marido, né, que só consegue transar com vocês, se vocês usarem uma calcinha de couro, ou só conseguem transar com vocês se vocês estiverem vestidas com uma gravata, né, isso aí é o pênis de vocês, na fantasia do parceiro de vocês. Tá bom? Então, não ficamos achando isso como algo romântico, porque na verdade é só através do fetiche que o parceiro de vocês consegue desejar vocês, né, e não se apavorar com a castração de vocês, com a feminilidade de vocês. Então, o salto alto, a cinta liga, a gravata, o terno, isso aí é o pênis da mulher. Então, o fetiche permite o quê? Não renunciar ao falo, se proteger da angústia de castração e poder escolher uma mulher como objeto sexual. E vocês sabem que o fetiche, na relação sexual, tem essa função de tornar o corpo feminino aceitável, de tornar o corpo feminino um corpo do qual o sujeito deseja. Então, o que é um fetiche, né? O fetiche é um objeto eleito do qual, se ele não estiver presente na cena, o sujeito não consegue ter ereção, não consegue ter prazer. Então, fetiche é isso, né? É sempre. Agora a gente pode estender isso fora do campo sexual também, né? Mas o fetiche é sempre um objeto do qual eu não posso recusar numa situação que eu precisa ter satisfação. Então, o fetiche pode ser uma mercadoria, pode ser um tipo de roupa, pode ser um apartamento. Sempre que eu elejo uma coisa só, do qual é necessário que ela esteja na cena para eu poder me satisfazer, isso é fetichismo. Ou seja, se eu disser para vocês que eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar um Honda Civic, aquele modelo novo, bonito, né? Antes de não ter, quer dizer, antes de ter aquele Honda, eu não vou ser feliz, eu só vou ser completo com o Honda, então isso é um fetiche. Não posso dispensá-lo, não posso deslocá-lo, não posso negociá-lo. Então vocês veem, né, o quanto a gente está numa época dada ao fetichismo.
Eu tenho que ter sempre o novo celular o iPhone, né? Tem que sempre ter o iPhone, o iPhone que foi lançado. Senão, alguma coisa está errada comigo. Senão, eu vou ter que me haver com a castração. Então, o iPhone ocupa um lugar de fetiche. Sem dúvida alguma, a droga, né? É um objeto fetiche. Eu só consigo ter prazer se eu der um peguinha de maconha antes de trabalhar. Isso é um objeto fetiche. Eu só consigo ter prazer se eu tomar uma cervejinha no jantar de família. Isso é um objeto fetiche. Quando é indispensável, né? O problema é que quando a gente elege um objeto indispensável e positivado na nossa situação fantasmática, a gente não consegue construir um desejo. Porque vocês sabem que o desejo só se estrutura referente a um objeto que está ausente, né? O desejo humano só se produz frente ao objeto ausente. E o perverso, então, não está conseguindo entrar no campo do desejo, ele está no campo do gozo, porque o seu objeto só funciona estando presentificado. A mãe do perverso geralmente é uma mãe fálica, que incita o filho a lhe tocar, a lhe olhar, né? A lhe acariciar. Então é uma mãe que se insinua sexualmente para o filho, e o pai está fora dessa cena, né? O pai não seria desejado pela mãe. Então a mãe do perverso é uma mãe fálica. E o pai, de certa forma, é complacente disso, porque não consegue se colocar à altura desse desejo. Então, quem interdita a criança, no caso da perversão, é a mãe, não o pai. Interdita mal, né? Geralmente, o pai do perverso é um pai violento, mas não um pai que transmite a lei. É um pai violento, mas não um pai que castra. Ou é um pai violento que enuncia uma lei, uma norma, mas ele próprio a transgride. Isso também é importante de saber, né, da constelação familiar, né? Se enuncia a lei, se enuncia a moral, mas aquele que enuncia, ele próprio a transgride. Então nós temos esse casal ali, né, produzindo, favorecendo uma constituição perversa. Então vamos encontrar essa criança se constituindo numa estrutura perversa através desses três tempos. O primeiro tempo, que é normal na entrada edípica, que é a descoberta da diferença sexual e o temor da castração. Né? Reconhece que existe uma falta ali nesse grande outro. O perverso, logo após reconhecer, vai recusar essa visão, ele vai recusar essa percepção que ele teve e vai utilizar-se da defesa, fazendo uma fenda no eu, aonde uma parte reconhece e a outra rejeita, tá? A cisão do ego. Bom, assim se constitui o nosso perverso. Isso, na melhor das hipóteses, não vai atrapalhar muito o nosso sujeito, mas, na pior das hipóteses, vai atrapalhar bastante. Então, vamos ver as problemáticas decorrentes da estruturação perversa. Pacientes antissociais, que a gente está estudando, frequentemente têm histórico de negligência ou abuso na infância por parte das figuras parentais. Então, a gente vai estudar o serial killer, o psicopata, o sociopata, e a gente vai ver quase que 100% uma história infantil de negligência e de abuso e de violência. Como colocava antes, o pai é vivido como um estranho, que não transmite confiança,
e que nutre uma certa maldade em relação ao filho, né? O pai do perverso. Essa confiança básica da criança com a mãe também está ausente, né? Essa experiência amorosa também está ausente, e, e a criança vive numa relação de se sentir invadida, abusada, um alvo da maldade do outro. E isso vai gerar graves implicações na subjetivação. Para a gente, né, outra problemática, né? Para a gente poder amar alguém, algo, a gente precisa ter sido marcado pela castração, pela falta, né? Eu só consigo me direcionar com amor em relação a outra pessoa quando eu reconheço internamente que alguma coisa falta em mim. Isso me mobiliza para direcionar a minha libido a outra, né, em busca dessa completude que é imaginária, mas sustenta o amor. Como o perverso não está marcado adequadamente pela castração, ele não se situa bem nas questões do amor. Não consegue amar, né? Realmente amar. Sempre tem um interesse, sempre tem um uso, mas o amor, o altruísmo, né, não está presente. Outro problema da perversão é essa escravização que ele acaba tendo em relação aos objetos, sendo ele, portanto, alvo do consumismo, alvo do marketing. Por quê? A gente estava vendo que ele só consegue se fazer satisfeito na relação presentificada com os objetos, então facilmente ele entra nessa lógica do consumo, de que só vai se satisfazer com a coisa em si, com o objeto em si. Então ele fica presa da sociedade de consumo. Outra questão problemática da perversão é essa tendência a objetalizar o outro. O que é objetalizar o outro, né? Como ele não está marcado por uma lei que iguale ele dos outros, ele não foi marcado pela castração e pela norma, ele vai ter dificuldade de situar o outro como um semelhante. Então, o outro vai ser sempre um objeto do qual ele vai se servir para poder ter acesso ao seu gozo. Então, o outro não fica como significação de um outro sujeito, fica como signo de objeto, de coisa que eu vou manipular, que eu vou me servir, que eu vou instrumentalizar para o meu prazer. Por isso que o perverso geralmente, né, vai ter como dupla perfeita o psicótico. Porque o psicótico, por estrutura, se oferece como objeto para o outro, por estrutura, e o perverso, por estrutura, toma o outro como objeto. Então podem ter certeza de que quando tem um psicótico sendo manipulado, temos um perverso no outro lado da cena. Né? Os psicóticos são facilmente manipulados e os perversos, inconscientemente, sabem, né, onde é que eles estão e vão utilizar eles para homem-bomba, vão utilizar eles para vender drogas, vão utilizar eles para fazer parte de uma seita, os perversos vão utilizar os psicóticos para manipulação, para roubo, né? É bem claro a gente ver isso. Então, essas figuras, né, que lideram seitas, que inventam movimentos, que estão na frente de grandes revoluções, o seu exército é geralmente de psicóticos. Outra problemática é a ausência de culpa. Então, são pessoas que instrumentalizam os outros sem sentir culpa, então podem fazer coisas horríveis, né?
enganar, roubar, matar, vilipendiar e não se sentir culpados, dormir bem, ter um bom sono e passar um fim de semana maravilhoso ao lado dos seus filhos no parquinho. Tudo isso sem problemas. A empatia certamente está fora desse circuito, né? Não conseguir sentir, imaginar, supor a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, não conseguir alcançar isso que a gente chama de empatia, né? Que é importante para a gente conviver bem no mundo. Então a relação do outro está abolida. O perverso geralmente foge da tradição, daquilo que é norma, daquilo que é cultural. Então, geralmente, é alguém que quebra a tradição, que inventa algo novo, que faz rompimentos com as estruturas estabelecidas, com o status quo, né, com o discurso que está posto na sociedade. Então, ele foge da tradição. E isso também é muito ruim, tem como modo de fugir da angústia, é muito ruim e é muito importante também para a clínica, depois a gente vem para quê? Que a modalidade que ele se utiliza para fugir da angústia própria é localizando e produzindo essa angústia no outro, né? Então, como é que o perverso foge da angústia? Produzo no outro e ela pertence, então, ao meu parceiro, não a mim. Tá? Essa é a modalidade defensiva também da perversão frente à angústia. É o outro que está angustiado, é o outro que vai ser morto, é o outro que vai ser roubado, é o outro que vai ser enganado. Então vocês vejam bem, né? Se o perverso começa a se angustiar, ele precisa deslocar essa angústia externamente no seu parceiro para conseguir se acalmar, se apaziguar. Fonte de sofrimento na perversão, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo a solidão. Acaba sendo a solidão porque ele não consegue amar, não consegue sustentar e estabelecer laços afetivos duradouros, constantes, estáveis, e está sempre produzindo angústia nos outros. Naturalmente, né, vez ou outra, ele vai se sentir totalmente vazio e sozinho. Nesse momento, ele pode ter uma ideia de que procurar análise possa ser bom. Né? Nesse momento, ele pode procurar o nosso trabalho. A gente estava falando antes também do quanto a perversão se parece com a forma de subjetividade que estamos produzindo na atualidade. Então, a perversão tem muito a ver com o contemporâneo. Por que tem a ver com o contemporâneo? Bom, em primeiro lugar, sem dúvida, porque a nossa modalidade subjetiva, hoje em dia, mais do que nunca, está atrelada aos objetos. Aos objetos do consumo, do marketing, o dinheiro, né? A moralidade, o talento, isso está fora, né? O que está presente como atributo de valor é os objetos. Então, isso nos joga num campo de funcionamento perverso, onde eu só gozo, só tenho prazer, só tenho reconhecimento se eu me colo, me grudo aos cacarecos, né? Que a gente encontra o tempo inteiro sendo ofertados no Facebook, no Instagram, na TV, no computador, nas redes sociais, né? Todo mundo tem que ter objetos para ser alguém. Mas também existe uma nova posição que a gente encontra também nas redes sociais e também no discurso que organiza o laço, que é essa ideia de que cada um de nós sabe o que é melhor para si. Então, essa ideia de que cada um de nós legisla, cada um de nós decide, através do pensamento, através da racionalidade, o que é certo, a ideia de que cada um de nós tem condições de, através da reflexão, criar a sua própria lei,
E isso vem lá do Kant, na Metafísica dos Costumes, vocês vão encontrar isso, que é a filosofia moderna, né? Isso institui esse funcionamento perverso também. Cada um, como se cada um pudesse saber o que é certo para si. Retirando de cena o consenso, o coletivo, o debate. Isso é perversidade. Como se cada um pudesse, né, fazer como o perverso, de construir a própria lei. O que é certo para mim é errado para ti, né? Isso não existe, né? Então isso tem a ver com o contemporâneo também. Hoje, vocês sabem também que a pessoa que se dá bem é a pessoa que mente, que manipula, que é mais política, que tem um jeitinho. Isso também é perversão. Isso é funcionamento, né, da nossa sociedade. E pior, né, que as pessoas são valorizadas por isso, né? Então, vocês já ouviram falar por aí o quanto a pessoa que uma vez tinha valor por ser honesta, por ser moral, por pagar as contas em dias, por fazer tudo certinho, por ser sincera, o quanto um tempo atrás isso atribuía valor ao sujeito, e hoje a pessoa assim, muitas vezes é tida como boba, ingênua, babaca. E o cara, né, que é admirado é aquele que é liso, aquele que é esperto, aquele que apronta, né? Então, a lógica toda da gente, ela está nos empurrando para a perversão. Outra questão da perversão, e que tem a ver com a contemporaneidade, é o anonimato. Né? É o ato clandestino. Então, por exemplo, stalkear os outros sem ser reconhecido, fazer comentários com um perfil fake, fazer bullying virtual sem deixar rastros, isso tudo é a nova forma do perverso se colocar, né? É esse ato do qual eu não pago a conta. É esse ato do qual eu não ponho meu nome, eu não me responsabilizo. Também tem a ver com o contemporâneo. Bom, a gente às vezes faz isso também, né? Quando a gente faz uma coisa, se beneficia de algo, mas não se apresenta, não paga o preço, a gente está fazendo um ato perverso. Mas é claro que a gente não pode deixar de pensar também que o perverso contribui para a comunidade, contribui para a história, contribui para a sociedade, quando ele acaba fazendo coisas que ninguém teve coragem de fazer, quando ele acaba fazendo atos de grandeza, inventando coisas, quando ele acaba rompendo situações que precisam ser rompidas, e às vezes no próprio ato de sublimação, né, que vocês também sabem que seria essa possibilidade de utilizar os nossos impulsos, nossas posições perversas para algo socialmente validado, né? Então a gente pode sublimar a nossa perversão, o perverso pode sublimar a sua perversão sem prejudicar os outros através da arte, através de um ofício, através de um programa científico, né? Então o perverso, se conduzido, se tratado adequadamente, ele pode fazer grandes pinturas, ele pode se tornar um ótimo policial, ele pode se tornar um ótimo cirurgião, ele pode ser um ótimo embalsamador, ele pode fazer excelentes autópsias, ele pode servir muito à comunidade se conseguir canalizar essa sua perversidade. Ele pode ser um ótimo psicólogo, um ótimo padre, uma ótima professora de escolinha infantil, se segurando, né? Mas encontrando possibilidades sublimatórias satisfatórias. Eu tô correndo porque nós temos depois da aula
a apresentação da pesquisa de uma colega que me pediu para apresentar hoje, porque ela se embananou e não sabia que era semana passada, então ela vai apresentar hoje recebendo uma notinha um pouco mais baixa. Então eu estou correndo para dar tempo para ela. Ela vai falar sobre o caso do... Ai, me esqueci o nome dele agora. O Ted Bundy. O Ted Bundy, que é bem legal também. Então vamos ver agora um pouco da clínica. A clínica da perversão, uma clínica possível. Diríamos que os pacientes mais difíceis, que mais dão trabalho, que mais os angustiam, são os perversos. Dificilmente eles buscam atendimento, dificilmente eles estão nos nossos consultórios. Então, a maioria dos nossos pacientes é neurótico, temos alguns psicóticos e perversos, muito poucos, tá? Muito poucos porque eles estão justamente no lugar de quem tem um saber que nós não temos, que o neurótico não tem, né? O perverso está no lugar de alguém que sabe formas de alcançar um gozo cujo, digamos, o seu analista não tem. Então, dificilmente ele vai procurar ajuda, já que ele é o mestre do gozo, né? Mas, às vezes, como eu falei antes, eles procuram ajuda. Um pedófilo pode procurar ajuda quando vê que não tá mais conseguindo encontrar parceiro para a sua modalidade patológica. Ou quando, às vezes, se sente muito sozinho, pode procurar ajuda também. Ou quando o custo das suas atuações perversas estão sendo muito altos. Dizia eu para vocês que dificilmente eles buscam ajuda, porque o seu sintoma, muitas vezes, é experimentado de forma triunfal. Então é um sintoma egocintônico, tem sintonia com o ego e é experimentado como triunfo, né? Matar alguém, roubar alguém, ludibriar alguém, ter 2, 3 famílias, ter 2, 3 mulheres, é um triunfo, não produz angústia. Então ele não está nesse mesmo plano da ruminação, da culpa, do pesadelo, da inibição, da angústia, do pânico, não está nesse registro mais neurótico. De toda forma, todo tipo de estrutura sofre, né? Todo sujeito, seja em que estrutura for, tem problemas, tem angústias, tem dificuldades, então é nesse momento que a angústia surge, que existe uma desorganização na modalidade defensiva, que ele pode nos procurar. Então, como é que fica a transferência, né? A transferência fica complicada. Em primeiro lugar, porque na relação conosco, ele vai se defender da sua angústia. Vocês sabem que se tratar gera angústia, né? A gente tem que se deparar com a nossa falta a ser, a gente tem que se deparar com o nosso não saber o tempo todo, então gera angústia. Então, frente a essa angústia, como é que o perverso vai se transferenciar? Ele vai fazer várias coisas para que a angústia recaia sobre nós, terapeutas, analistas. Então ele vai precisar de um parceiro para angustiar. Então esse parceiro pode ser um parceiro lá fora, né, na sua família, seus amigos, mas muitas vezes também na transferência nós. Ele vai precisar fazer a gente se angustiar para a angústia não aparecer do lado dele. E muitas vezes o perverso, para gozar, precisa contar com a ingenuidade do seu objeto. Por isso que o pedófilo, né, goza mais,
tem mais prazer quando se assegura de que a sua vítima não sabe o que ele está fazendo. Então, o gozo, para ser completo, é preciso contar com a ingenuidade da sua vítima. Então, um perverso, um pedófilo, por exemplo, não vai se excitar com uma criança safadinha, né? Com uma criança oferecidinha. Não, ele vai se excitar com aquela criança anjinho, com aquela criança ingenuazinha. Porque o gozo maior está em roubar a ingenuidade. Ela não sabe o que eu estou fazendo, né? Isso também cabe a nós, né? Quando ele vem na transferência, contar as suas façanhas, supondo que nós somos ingênuos, que nós somos puros. Então isso vai alimentar, né, no perverso, a transferência sádica. Vou contar as coisas que eu fiz para você, você vai se horripilar, né? O sadismo. Bem, qual é o nosso manejo ali, né? Sem dúvida não é ficar no lugar do ingênuo, não é ficar no lugar do bobinho e do angustiado. Na situação terapêutica, o perverso pode mentir, enganar, roubar, ameaçar, agir de forma irresponsável, enganar a gente, né? O sentimento transferencial pode fazer o analista temer por sua segurança e impedir que os esforços terapêuticos continuem. Então a gente tem medo. A gente tem medo do que essa pessoa pode fazer conosco, com a nossa família, com o nosso colega. Então aparece um sujeito com ausência de afeto, né, sem interrogação autêntica sobre si mesmo. Não vem com essa, eu quero me conhecer, eu estou tentando me entender, me ajude, né? Não tem isso, né? Ele vem ali para contar para nós as coisas que ele faz. Então ele vem contar as coisas que ele faz, os assassinatos, os estupros, os roubos, buscando nos impactar, para ele poder continuar se defendendo da angústia. Esses pacientes experimentam um intenso prazer sempre que convencem o terapeuta de algo que não é verdade. Então eles têm prazer em mentir e a gente cair nessa mentira. Então eles nos desprezam, nos enganam, contam mentiras e a gente faz o quê? A gente tem que ser estável e não corresponder a esse gozo. A gente tem que ser tranquilo, estável, não se apavorar, não se surpreender. A gente tem que ajudar o paciente a fazer ligações entre os seus atos e as suas questões internas, que ele não faz isso, né? Então nós vamos fazer um trabalho de conectar as ações dele com o seu histórico, com as suas vivências. E a gente também precisa estar sempre muito atento à contra-transferência. A contra-transferência é não se deixar capturar nesse lugar que ele nos coloca, porque senão a gente vai fazer atuação, a gente vai operar de forma equivocada, né, terapeuticamente falando, e a gente também deve evitar esperar melhora do paciente, porque se ele percebe, ele é capaz de resistir só para mostrar para nós que ele é mais forte. Tá? Então, evitar esperar melhoras. Problema também é que o paciente, no seu trabalho, no seu percurso de andar em direção à saúde mental, ele vai sentir cada vez mais angústia, vai sentir que o tratamento está atrapalhando, está fazendo mal, e a gente tem que saber que isso é um sinal positivo, né? Que a angústia, ela é um sinal de que estão se rompendo as defesas perversas do paciente. Então vocês veem o jogo difícil que é nessa transferência,
Enquanto a pessoa começa a se queixar que só está piorando, a gente tem que saber que ela está piorando no sentido de estar mais angustiada porque ela está melhorando. A gente precisa saber disso, né? Porque para haver tratamento, para haver análise, para haver terapia, é preciso que esteja constante um determinado grau de mal-estar, de angústia. É o motor. Sem angústia não tem tratamento. Então, o determinado grau de angústia é o motor do processo terapêutico. Então, isso vai trazer grandes problemas para a análise. Justamente o paciente não faz associação livre. O paciente, a gente não pode ser muito neutro, porque aquilo vai só facilitar com que ele continue falando dos assassinatos, das coisas horríveis, e supondo que a gente é um espectador que está curtindo, que está gostando. Então não dá para ser muito neutro, né? A gente precisa, de alguma forma, receber todas essas declarações, todas essas cenas que ele traz para nos impactar. A gente precisa receber isso com um certo desdém. Um certo desdém, ou com uma certa... passar uma certa impressão de que a gente já viu aquilo muitas vezes, ou transmitir uma sensação de que isso não nos agrada muito, né? A gente precisa escapar dessa posição da angústia para a angústia voltar a recair nele. Então a pessoa te conta coisas, tu pode fazer aquela cara assim, mas de novo, né? Ou dizer, tá, mas isso tu já me contou. Ou tu pode dizer assim, mas tu não tinha nada melhor, diferente para fazer, né? Então a gente vai romper essa tentativa de captura, fazendo essas equivocações, produzindo essas aberturas, até se mostrando às vezes um pouco tedioso frente àquelas coisas que ele conta, né? Uma certa trivialidade, aqui diz o nosso texto, né? Aquilo é trivial para nós. A gente não se interessa tanto se tu, né, abriu o peito do teu pai e comeu o coração dele, né? Isso eu já vi em filme, né? Me conta outra coisa, coisas assim, né? Ou se o paciente começa a falar como é que ele estuprou uma menina e depois matou ela com o travesseiro, né? Pode dizer assim, tá, mas e depois tu conseguiu ir trabalhar, como é que foi o trabalho, né? Essas coisas. Olha só, é parecido até com aquilo que fizeram contigo uma vez, olha que interessante, né? Então a gente vai fazendo essas escapadelas. Isso vai fazendo corte no gozo. Isso vai equivocando o gozo e fazendo aberturas para a angústia aparecer. Outra forma de trabalho com o perverso está na modalidade interventiva do ato. Então, intervenções não só na palavra, no discurso, mas intervenções no ato, né? Que seriam o tempo lógico, é interromper a sessão antes, ou demorar para interromper a sessão, no meio da sessão atender o telefone, ou levantar para ir no banheiro, né? Essas intervenções que também são importantes. Por exemplo, o paciente está te contando uma coisa que ele supõe extremamente importante, tu pode dizer, só um minuto que eu vou ligar, pedir um X aqui, né? Aí tu liga pro Tonico, pede um X, tá, desculpa, pedi um X salada, pode continuar. Interpretações em ato. Hoje nós vamos fazer uma sessão um pouco mais curta, porque eu tenho que assistir a novela, o Big Brother, né? Aí a gente vai, né, fazendo esse trabalho. E, ao mesmo tempo, tentando costurar a história do paciente. Isso é fundamental, né, com as coisas que ele traz. Essa clínica, a particularidade dessa clínica exige que a gente se mantenha sempre atento à posição do desejo do analista e à ética, para não se corromper. A gente tem que ser muito ético, para não se corromper frente a esse paciente, né, para não
comprar uma coisa que ele está vendendo, para não sair com ele para tomar um café, para não ter uma relação sexual com o paciente, para não aceitar benefícios que ele pode nos dar numa determinada empresa, ou não ter um privilégio num plano de saúde que ele trabalha. Temos que ser extremamente éticos e seguros da nossa escuta. O trabalho com a arte também é importante com esses pacientes, trabalhar com pintura, com música, com escrita, né? Incentivar eles sempre a abrir mão do ato, a ir para o campo da sublimação, ajudar a escrever, a pintar, a estudar, a trabalhar, né? Utilizando recursos que não firam realmente o outro, né? Então pode comprar bonecos de borracha, pode fazer uma luta marcial, pode ir atirar ali no shopping com uma arma de borracha, de pressão, né? Encontrar alternativas, né, para o sadismo não desembocar realmente no campo do corpo dos outros. A arte perversa é aquela que situa incesto, zoofilia, pedofilia, identifica isso como o bem supremo. E a arte perversa, ela toca na gente porque o perverso, ele é aquele que realiza, isso é interessante, né, porque é difícil trabalhar com o perverso, ele é aquele que realiza em ato aquilo que nós neuróticos apenas fantasiamos. Então o perverso é o cara que escancara na sua forma de viver aquilo que nós vivemos só em devaneios, sonhos e fantasias. Tá, pessoal? Por isso que ele muitas vezes, ele produz esse encanto na gente, ele produz essa fascinação, porque é alguém que tem coragem de fazer o que a gente nem se permite pensar nos sonhos mais escondidos e mais profundos do nosso ser. Bom, isso é a teoria da estruturação perversa. Espero que vocês não tenham muitos pacientes assim, porque cansa, desgasta, né? Tomara que tenham poucos. E agora a gente vai dar espaço da nossa aula para ver a Natália e seu parceiro falar sobre o Ted Bundy, né? Natália, quem é o teu parceiro? É a Dani, é parceira. É a parceira Dani. A Daniela. Então, essas meninas entenderam errado o que era para a semana passada e me pediram, por favor, para dar um espacinho para elas não ficarem sem nota. E elas vão apresentar esse caso bem legal do Ted Bundy. Tá, gurias? Então a palavra está com vocês. Perfeito. Tu quer que eu compartilhe, Natália? Tu consegue compartilhar? Compartilha que eu tô no celular. Tá. A minha internet costuma falhar. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Tá. Eu te aviso. Bom, enquanto a Dani coloca o slide, eu vou falar um pouquinho para você sobre ele. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Ted Bundy, ele é bem famoso, ele foi um serial killer muito famoso, porque ele começou a matar ali na década de 70 e nessa época ainda nem se usava o termo serial killer, né? Inclusive tem filmes baseados na história dele, tem documentários, né? Porque foi a partir dele que então começaram a usar esse termo. E ele era, digamos, muito inteligente nas mortes dele, ele traçava um perfil, né? Ele, por muito tempo, conseguiu enganar muitas pessoas, porque ele era muito inteligente, extremamente inteligente. Um rapaz bonito, né? Então as pessoas nem acreditavam que aquele rapaz seria capaz de cometer tantas atrocidades. Aí, bem importante, antes na aula, o professor falou um pouco sobre
todo, digamos, psicopata, enfim, né, tem uma história, um caso de abuso ali na infância. Aí tu pode passar para o segundo, Dani. Aí eu vou contar um pouco sobre a infância dele, para vocês entenderem que isso é bem interessante e vai de encontro com o que o professor falou na aula, tá? Então, a mãe dele engravidou solteira. E aí ela teve ele num lar de mães solteiras. E lá ela deixou ele para adoção. Ela não levou ele. Por insistência do pai dela, que era o avô dele, ela voltou para buscar ele lá, porque ele disse que ele cuidaria do bebê e enfim, né? E ele foi criado como irmão da mãe dele, não como filho. E os avós, né, seriam os pais dele. Isso só mudou quando a mãe dele casou com um cara, e esse cara, digamos que adotou ele, inclusive esse sobrenome Bud veio do padrasto dele. Só que quando ele morava com o avô dele tinha ataques de explosões, batia na avó, enfim, né, que era a figura paterna dele naquela época. E, inclusive, não foi confirmado ainda, mas muitos especialistas suspeitam que ele sofria algum tipo de abuso do avô quando ele foi criado pelo avô. Criado, então, pelo padrasto e pela mãe, enfim, ele já era mais grandinho, ele, digamos que teve uma vida normal. Eles eram uma família simples, iam para a igreja, né? Eles criaram as crianças no meio da igreja, enfim. Só que os amigos que ele tinha na época, tem até um documentário bem legal na Netflix que fala sobre isso, disseram que ele era uma criança até um pouquinho estranha, assim, porque ele era muito tímido. Ele demorou para falar, ele tinha dificuldade de realizar tarefas simples, por exemplo. Aqui a gente chama de escoteiras, mas na época eles tinham umas atividades que era da igreja, que era fazer nó em corda, tipo coisas de escoteiro. E essas coisas ele demorava muito para aprender, enquanto as outras crianças já conseguiam fazer. Conforme ele foi crescendo, ele se tornou um rapaz muito bonito e muito inteligente. Ele estudou direito, ele estudou psicologia e ele era um excelente aluno, muito inteligente mesmo, tanto que ele surpreendeu as pessoas depois pela inteligência dele. E foi nessas faculdades, então, que ele conseguiu fazer a maioria das vítimas, né? Qual que era o perfil de vítima que ele traçava? Ele gostava de matar mulheres brancas com cabelo longo e repartido ao meio, né? Que, inclusive, curiosamente, eram características que a mãe dele tinha. Como que ele atraía essas vítimas, então? Ele se fingia que estava machucado, enfim, de muleta ou com o braço machucado, e pedia para elas ajudarem ele a carregar as compras até o Fusca dele, até o carro. Daí as vítimas se aproximando do carro dele, ele batia na cabeça delas, algemava, colocava no carro, levava para um lugar, estuprava elas algemadas e matava elas. Antes de matar elas, ele já tinha um lugar premeditado, onde ele ia depositar o corpo, enfim. Inclusive, ele gostava de revisitar o lugar que ele deixava os corpos, e ele gostava de maquiar elas, de tirar foto, de transar com o cadáver. Então ele tinha uma certa obsessão por esse tipo de pornografia, né? Porque ele achava que o que tinha na internet era muito limitado, que ele conseguia ter mais do que isso. Enfim, né? Ele acabou fazendo muitas vítimas dessa forma. Essa daí foi a única mulher que ele disse que foi verdadeiramente apaixonado, que é Elizabeth. Inclusive, foi ela que deu o nome dele para os policiais, né? Porque naquela época começou a desaparecer muitas meninas em diferentes estados, porque ele matava, sei lá, 2, 3 no estado e viajava para outro estado, matava outras bem longe, né? E os policiais, né? Enfim, a polícia não conseguia fazer um nexo que era a mesma pessoa que estava matando essas pessoas, essas jovens em diferentes estados. E aí começou a aparecer na televisão, as pessoas começaram a ficar assustadas. Teve uma vítima que conseguiu fugir. Ele foi preso, na verdade, 2 vezes, antes de ser preso pela terceira vez definitivamente, e ele conseguiu sair. Nessa terceira vez, uma das vítimas dele conseguiu fugir. Ele conseguiu daí fazer um retrato falado dele, inclusive na luta corporal o sangue dele ficou na jaqueta dela, o que acabou ajudando bastante, né?
Até, inclusive, é bem legal que fala no documentário que como essa vítima conseguiu fugir, ele ficou tão irritado que horas depois ele conseguiu sequestrar outra pessoa e ele conseguiu matar essa outra pessoa. Então, ele tinha alguns fetiches bem estranhos, assim, nas mortes, que é, inclusive, transar com os cadáveres, até em estado de decomposição, ele fazia isso também. A maioria, ele gostava também de cortar todo o pescoço fora. Inclusive, ele deixava algumas cabeças no apartamento dele por um tempo, até conseguir se livrar. Então, ele acabava tendo uns fetiches bem estranhos. Até se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história dele, tem um filme bem legal na Netflix, que é A Irresistível Face do Mal. E tem um documentário que fala sobre ele na Netflix, que eu tô assistindo, e é muito, muito bom mesmo. Porque fala sobre as entrevistas dele, enfim. Conforme eu falei que ele era uma pessoa muito inteligente, né? Ele foi estudante de psicologia e de direito. Muitas vezes, no próprio julgamento dele, ele que tomava conta da defesa, como se ele fosse o próprio. Então, ele acabava surpreendendo as pessoas, né? Pela inteligência que ele tinha, né? E ele acabou, naquela época, ganhando parte da mídia porque ele era muito carismático, enfim, ele dividia as opiniões das pessoas, apesar de ter muitas provas contra ele. Tipo, teve esse caso do sangue na jaqueta da menina e ela conseguiu fazer o reconhecimento dele. Ele invadiu uma fraternidade numa faculdade, ele espancou 3 estudantes dormindo e ele matou 2. Uma delas, ele arrancou o seio, mordendo, e ele deu uma mordida muito, muito, muito forte na bunda dela, que ficou, tipo, totalmente a marca da boca dele. E esse dente aqui do meio dele era quebradinho aqui no canto. Que isso foi o fundamental para ele ser julgado, porque deu para ver bem certinho a marca da arcada dentária dele. E realmente, aqueles dentes, né, daquela marca, eram os dentes dele. Enfim, né, muitas jovens naquela época não conseguiam acreditar que aquela pessoa tão bonita, tão carismática, inteligente, fosse capaz de cometer todos esses crimes. Mas tinha muitas provas que provavam que realmente foi ele que cometeu isso. E até mesmo porque ele negava, ele não admitia de jeito nenhum que fez isso. Ele negou por quase 10 anos. Daí, desses crimes que ele cometeu, ele recebeu 2 sentenças de morte, né, na cadeira elétrica. E aí, em 89, que foi a execução dele, dias antes dele ser executado, ele decidiu abrir o jogo e deu uma entrevista confessando 30 mortes, né, 30 assassinatos que ele cometeu. E dá mais suspeita, né, que eu li ali que pode ter sido até 95 assassinatos que ele cometeu. Ele achou importante falar porque ele achava que ele não queria que as pessoas achassem que ele era psicopata ou que ele era louco ou que ele era bipolar, conforme ele viu que muitas pessoas falavam dele. Ele achou importante contar a história da forma real, que era a forma como ele via, porque ele dizia que ele era uma pessoa normal que gostava de fazer essas coisas. Então, dias antes dele morrer, né, dele ser executado ali na cadeira elétrica, ele confessou 30 assassinatos detalhados, inclusive alguns corpos ainda não tinham sido encontrados. Ele deu a localização de onde poderiam encontrar alguns corpos, enfim, né? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história dele, é bem interessante. Tem esses documentários e esse filme na Netflix, que eu acho que é bem importante, assim, até para estudo mesmo. Essa é a minha parte. Então, a Nath falou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, eu não sei se vocês me ouvem, que minha internet, como eu disse, é meio bugada. Sim. Mas, ai, que bom. A Nath contou um pouquinho, então, sobre toda a história dele. Ele realmente era muito inteligente, muito estrategista. Ele conseguiu fugir 2 vezes quando ele foi preso lá no começo, e nas 2 vezes ele saiu matando de novo, sabe? Ele era um cara, assim, inteligente até demais, né? Que a gente diria. Depois da condenação dele, depois que ele morreu,
em 2002, um grupo de 73 profissionais de psicologia e psiquiatria da Universidade do Kentucky resolveram analisar a personalidade dele para tentar chegar num diagnóstico, né? Porque na época ele foi entrevistado por um psiquiatra que disse que ele era um psicopata, mas eles quiseram confirmar. Então, a gente pode dizer que houveram diagnósticos posteriores, eles chegaram a algumas conclusões, né? Alguns grupos concordaram em alguns diagnósticos. Então, um dos diagnósticos é de que ele tinha um transtorno de personalidade antissocial, que é o que o professor estava falando um pouquinho antes, né? Viam essa ideia porque ele atendia a todos os quesitos, digamos assim, no checklist do transtorno de personalidade antissocial. Ele era egocêntrico, ele agia apenas por gratificação, não por moral, não porque era uma regra, não porque era uma lei. Ele tinha uma incapacidade de manter uma relação de intimidade mútua, e aí eles alegam que a relação que ele conseguiu ter com a Elizabeth era meio que por coerção, ele era um tanto abusivo com ela algumas vezes. Ela mesma admitiu isso depois. Ela escreveu um livro depois, né, da morte dele, e ela conta que tinha coisas que ela se submetia na época e depois ela foi perceber que realmente ela fazia porque estava sendo coagida. Ele era manipulador, dissimulado, frio, hostil e desinibido, né? Um pouco irresponsável, um pouco impulsivo e com certeza compulsivo. Mas aí outros grupos não concordam com esse diagnóstico porque eles dizem que transtorno de personalidade antissocial é um sintoma de psicopatia. Então, todo psicopata tem transtorno de personalidade antissocial, mas nem todos que têm esse transtorno de personalidade são psicopatas. E outro diagnóstico... Eu achei que tinha acabado. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu achei que tinha acabado. Diagnosticaram ele com psicopatia e aí a gente, sei lá, acho que a gente pode concordar que é o melhor diagnóstico. Ele era sedutor, manipulativo, superficial, ele tinha relacionamentos superficiais, mentiroso compulsivo, ele era um mentiroso compulsivo, ele não apresentava nervosismo, né? Ele era frio, não apresentava remorso, não apresentava arrependimento, e sofria de certa forma de desordem antissocial, né? Mais um sintoma. Então, de novo, o grupo que concorda que ele era sim um psicopata diz que ele atende a todos os quesitos no checklist da psicopatia. Alguns deles diziam que ele tinha transtorno de personalidade narcísica, né? Por mais esses itens, porque ele queria a aprovação dos outros para se sentir importante, se sentir melhor, então para regular a sua autoestima, grande habilidade de reconhecer as necessidades e as emoções dos outros e por isso conseguia manipular as pessoas. As relações dele eram superficiais e eram somente para ganho pessoal, para se sentir melhor, se sentir importante. Sentimento de superioridade, arrogância, tentava chamar muita atenção, e é muito engraçado se a gente... eu assisti um dos filmes, ele fazia do julgamento dele quase que um circo, né? Ele queria muito aparecer e se defender e fazer com que as pessoas quisessem... fazer com que as pessoas acreditassem na versão dele. E ele, de certa forma, buscava admiração. No entanto, de novo, a gente pode dizer que essas coisas, né, todos esses itens, são alguns sintomas que são agravados pelo fato dele ter matado friamente,
né, muitas mulheres. Ele era um assassino em série, então não era só um chamar a atenção, era muito mais do que isso. Uma psiquiatra, na época em que ele estava no corredor da morte, tentou livrar ele do corredor da morte, alegando bipolaridade. E ela fez essa defesa para tentar tirar ele, né, da pena de morte. Não conseguiu, claro, porque, poxa, não era só bipolaridade, né? O que ele fez era evidente e cruel. Também alguns teorizaram que ele tinha um transtorno de personalidade limítrofe, que é o chamado borderline. Então, um grupo dessa universidade acham que ele sofria desse mal. Esse transtorno atinge 2 a 6% da população americana. Esse é um dado que eu acabei pegando de um site americano. Eu não cheguei a olhar no Brasil o quanto da população é atingida por esse transtorno. Mas quem sofre desse transtorno tem relacionamentos instáveis, assim, instáveis ao extremo. São pessoas impulsivas, são pessoas que não têm preocupação com a própria segurança, muitas vezes elas se automutilam, elas têm períodos de depressão intensa e períodos de humor melhor, né? Então tem mudanças muito grandes de humor, se entediam facilmente. Mas no fim das contas, todos esses... Quem sofre de transtorno de personalidade limítrofe é uma pessoa que tem emoções extremas e intensas. E, na verdade, ele não tinha isso, né? Ele não era uma pessoa que tinha emoções intensas. A gente pode considerar que ele era muito frio e muito racional. Também teorizaram de que ele pudesse sofrer de transtorno de personalidade esquizoide. Mais de 50% desse grupo de especialistas concordou que ele apresentava uma desordem de personalidade esquizoide. É uma desordem antissocial extrema. Então, a pessoa que sofre disso, ela apresenta um padrão de isolamento social e indiferença muito grande, muito alto, que dura a vida toda. No entanto, um outro sintoma do transtorno de personalidade esquizoide é o desinteresse sexual. E isso a gente sabe que não existia, né, no Ted Bundy. E transtorno de dependência, surgiu essa teoria também por causa daqueles últimos dias dele antes da execução, em que ele chamou um repórter, né, um jornalista, deu entrevista, resolveu contar. Foi a primeira vez que ele contou e confessou que ele era viciado em pornografia que envolvia violência. Então, ele dizia que ele procurava com cada vez mais desejo, materiais mais explícitos, gráficos e mais visuais, e nunca se satisfazia com isso, e resolveu ir além da leitura, por isso ele começou a agir, né, a executar os atos que ele fantasiava na cabeça dele. E eu acho que o último ponto que também é bem interessante falar é que ele tinha assim, um séquito de mulheres apaixonadas por ele, que iam fazer protesto por fora do prédio do julgamento, que iam assistir o julgamento, que mandavam cartas, que pediam ele em casamento. E foi o primeiro momento assim que alguns especialistas resolveram estudar os casos de mulheres que se apaixonam por criminosos, porque esse foi um caso muito icônico. Então, isso dá muito mais pano para manga para se estudar, né? A gente entender por que tem mulheres. Imagina, ele era um assassino de mulheres. Ele cometia atrocidades com as mulheres. E existiam mulheres que eram apaixonadas por ele. É uma coisa que uma pessoa que está na sua sanidade, né, pensa, poxa, isso é loucura também.
né, de certa forma. Então, era isso, gente. Essa é a nossa apresentação. Não sei se a Natália quer complementar. Esse caso de muitas mulheres serem apaixonadas por ele, né, é porque elas achavam ele muito bonito, muito carismático, muito inteligente, e elas não conseguiam ver toda essa maldade dele, não conseguiam acreditar que ele cometeu todos esses crimes, né, até mesmo porque ele negava até a morte, ele tinha argumento para tentar derrubar todas as provas contra ele, inclusive a questão da marca da mordida. Ele tentou provar de todos os jeitos que foi quando ele chegou ali para ser preso, enfim, que os policiais quebraram dentro dele para forjar que aquela mordida era dele, mas que a arcada dentária dele antes disso não era dessa forma, enfim. Inclusive, uma dessas mulheres que foi apaixonada por ele, né, teve um relacionamento com ele enquanto ele foi preso e teve uma filha com ele. E ela não conseguia acreditar que ele cometeu todos esses crimes, né? Ele pediu, inclusive no julgamento dele, ele pediu ela em casamento. Ela foi a testemunha dele. Durante o julgamento dele, ele gostava de transformar tudo isso em um espetáculo. Ele pediu ela em casamento enquanto ele estava sendo julgado. E quando ela se separou dele, né, ele já tinha uma filha. Então, ele acabou tendo uma filha com ela. E quando ele conheceu a Elizabeth também tinha uma filha. E ele acabou por muito tempo, né, ele teve anos de relacionamento com a Elizabeth, por muito tempo ele se tornou a figura paterna da filha dele, da filha dela. Até é engraçado que no documentário dele tem muitas entrevistas de mulheres naquela época que falam, não sei, acho que eu amo ele, que não acreditam que ele fez essas coisas. É bem engraçado. Muito bom, gurias. Muito obrigado. É isso. Muito bom. Muito bom, Dani. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês veem que a apresentação de vocês se acopla perfeitamente ao que a gente viu antes da teoria, né? É bem isso aí. Claro, em casos mais extremos, né? Não quer dizer... Acho que isso tem que ficar claro para todos nós, né? Não quer dizer que uma pessoa está estruturada dentro da perversão que ela vai ser um psicopata, um sociopata, um fetichista, não é isso, né? Mas em casos extremos, né? Em casos de dessubjetivação do outro total, como nesses serial killers, é muito triste, né? Porque essas pessoas, elas vão até o último minuto de vida sem conseguir acessar o mal que fizeram para o mundo, né? É muito triste. Bem, então, semana que vem vamos estudar o autismo e depois, na outra semana, é a nossa prova e deu para bola, né? Ficou alguma dúvida para você sobre a matéria de hoje, que a gente pode aproveitar os últimos minutos para esclarecer, ou todo mundo entendeu tudo? Todo mundo? Oi, Bruna. Não, eu ia dizer que eu consegui entender bem a estrutura, né? E acho que... Então tá, todo mundo entendeu. Tá legal, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e boa semana para todos, bons estudos. Até segunda-feira que vem. Tchau, um beijo da Xuxa. Tchau, até segunda, Tchau, professor. boa noite. Beijo, bom descanso. Tchau, boa noite.